Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, agradecendo mais uma vez essa oportunidade de poder estarmos juntos estudando os ensinamentos do Mestre. Agradecemos ao plano espiritual que sempre nos intui, que sempre nos apoia e pedimos para que continue sempre nos estimulando a aprender cada vez mais e a nos tornarmos pessoas melhores. E quando Jesus esteve aqui conosco, dentre os seus inúmeros ensinamentos, ele nos deixou muitas parábolas com ensinamentos grandiosos. E hoje nós vamos falar sobre uma dessas parábolas, especificamente a parábola da figueira estéril. E ela está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, cujo título é A Fé Transporta Montanhas. Então ela nos diz o seguinte: quando saíam de Betânia, Jesus teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, para ver se acharia alguma coisa. Tendo, porém, se aproximado, só encontrou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. E os seus discípulos ouviram isso. No dia seguinte, ao passarem pela figueira de volta, viram que secara até a raiz. E Pedro, um dos apóstolos, lembrando-se do que Jesus dissera, comentou, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E Jesus, tomando a palavra, disse para as pessoas que estavam ali próximas: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crendo firmemente, e isso acontecerá. Verá que com efeito isso acontece. Então essa parábola da figueira estéril, ela é magnífica, todas são ótimas. Essa da parábola nos traz muitos ensinamentos, ela contém vários ensinamentos. Quantas lições nós podemos aprender nesses poucos versículos do Evangelho. A parábola curtinha, mas que ela contém uma imensidão de lições. Se nós encararmos a narrativa dessa parábola pelo lado científico, nós vamos observar a morte de uma árvore em virtude de uma grande descarga de fluidos magnéticos que imediatamente secaram aquela árvore. Foi isso o que Jesus fez, não é? Já para a psicologia moderna, com as suas teorias edificantes, substanciosas sim, com fatos positivos, ela nos mostra também o poder do magnetismo, que utiliza fluidos do universo tanto para destruir, quanto para conservar, como para vivificar, E também, olha, a cura das moléstias abandonadas pela ciência oficial, a mumificação de cadáveres pelo magnetismo, isso existe, não é? Se acham registrados nos anais da história, não deixando mais dúvida a esse respeito. Especificamente, no caso da figueira, não se trata de uma conservação, mas ao contrário, houve uma destruição, semelhante à destruição das células prejudiciais, aquelas células causadoras de enfermidades no nosso corpo, como ocorreu na cura dos 10 leprosos e outras narradas pelo Evangelho. No caso dos 10 leprosos, Jesus usou o seu magnetismo para destruir aquelas células nocivas que estavam promovendo aquela doença nos leprosos, Então a figueira, ela não dava fruto porque a sua organização celular, ela era insuficiente ou deficiente. E Jesus, conhecendo esse mal, Jesus nunca eliminaria uma coisa que fosse boa, que fosse benéfica. Ele sabia que aquela figueira, ela tinha uma organização celular insuficiente, deficiente, que ela nunca daria frutos, Então, conhecendo esse mal, ele quis dar uma lição para os seus discípulos, não só para ensinar a seus discípulos a terem fé, mas também para fazer com que os homens vissem que aquelas instituições infrutíferas, como aquela árvore, sofreriam as mesmas consequências. O exemplo básico que ele quis deixar é este: se uma árvore frutífera, ela serve para quê? Para dar frutos, para saciar a fome. Se ela não está cumprindo esse objetivo, ela não tem
o seu valor, né? Então, as instituições, os homens, todos nós estamos aqui para darmos frutos, fazermos boas coisas, né? Se não estamos conquistando ou correndo atrás desse objetivo, nós estamos aqui perdendo o nosso tempo, né? E pelo lado filosófico também, essa parábola ela vem realçar aquela necessidade indispensável da prática das boas obras. Os nossos frutos são as nossas boas obras, as nossas boas atitudes, né? Os frutos que têm que ser dados tanto pelas instituições, qualquer que seja, quanto pelos homens, né? Um indivíduo, por mais bem vestido, por mais rico que ele seja, se ele estiver lá encramujado, né, encastelado no seu egoísmo, ele é semelhante àquela figueira, né? Da qual nos aproximando, nós não vemos mais do que folhas. Pode ser até bonita, exuberante, frondosa, mas é uma árvore frutífera. O objetivo dela é o fruto, né? Então, se ela não está dando esse fruto, ela não tem utilidade. Então, a figueira que secou é o símbolo daquelas pessoas que só aparentam uma propensão para o bem, falam muito do bem, né? Mas que na realidade nada de bom produzem, não é? Aqueles oradores que têm um brilho magnífico, mas não tem nenhuma solidez, porque falam coisas magníficas, mas não agem daquela mesma maneira, né? As suas palavras têm um verniz social ou um verniz superficial, agradam muito aos ouvidos, mas não traz nada de mudança para o coração, né? Então é de perguntar-se nesses casos que proveito as pessoas que ouvem, né, tiram dessas palavras. Elas são muito superficiais, a pessoa não dá o exemplo, então fica uma coisa pela outra, né? Não tem assim uma continuidade. Então essa parábola também da figueira estéril, ela simboliza também todos aqueles que tendo meios de ser úteis não são. E todos nós temos meios de sermos úteis. Às vezes nós achamos que nós não temos capacidade para isso ou aquilo, não conhecemos determinado assunto ou aquele outro, mas sempre nós temos sim a possibilidade de sermos úteis. Se nós estamos colocados naquela família, naquele bairro, naquela cidade, naquela situação, é porque é ali que nós vamos ser úteis, é ali que nós temos que progredir, não é? Então essa parábola vem simbolizar também aquelas pessoas que, tendo os meios de serem úteis, não são. Todas aquelas utopias, todos aqueles sistemas ocos, né, bonitos, mas não tem nenhum fundamento. Todas as doutrinas que carecem de uma base sólida. É muito bonito, mas ela não tem nada de substancioso, nada de concreto, né? O que falta então aí nesses casos é aquela fé verdadeira, aquela fé produtiva, né? A fé que abala as fibras do coração, que mexe com a gente mesmo, né? A fé que numa palavra transporta montanhas. É o título do capítulo 19 do Evangelho, onde está contida essa parábola da figueira estéril, né? Aquela fé que transporta montanhas. Nós cremos de uma maneira tão absoluta, de uma maneira tão racional, que nós temos capacidade sim de fazermos coisas que achamos até impossíveis, e depois quando essas coisas se concretizam, nós até pensamos, nossa, como que eu consegui, não é? É essa fé, essa força, né, bem racional. Então, árvores como essa figueira são árvores cobertas de folhas. Podem ser muito bonitas, como eu falei, frondosas, elas podem dar sombra, elas são úteis para alguma coisa, mas a árvore frutífera, o fundamento dela é dar o fruto, né? Então, no caso da figueira, é uma árvore muito bonita, coberta de folhas, porém nula em frutos, e o objetivo dela era dar, oferecer o figo, não é? Por isso, então, é que Jesus combinou essa árvore à esterilidade, né? Através do magnetismo, ele secou aquela árvore, não é? E com essa parábola, então, Jesus ele vem nos dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não trazem nenhum bem para a humanidade, cairão.
E a gente percebe, né, quantas e quantas doutrinas já apareceram na face da Terra, quantas subsistem até hoje. Não são muitas, mas muitas já apareceram, mas porque elas não tinham um sustentáculo, elas não tinham base e foram desaparecendo. Elas não traziam nenhum bem para a humanidade, né? Então, olha, Jesus, mais uma vez, através dessa parábola, ele alertou todas as doutrinas que não trazem nenhum bem para a humanidade cairão, serão reduzidas a nada, serão substituídas, não é, por outra melhor. Depois aquela lá também não vai ter o seu efeito, outra virá no seu lugar, né? Então elas cairão, serão reduzidas a nada. E Jesus também veio ensinar, veio alertar que todos os homens deliberadamente inúteis, né, por não colocarem em ação aqueles recursos que eles trazem, que todos nós trazemos recursos, todos nós viemos aqui com um dom pelo menos, não é? Então esses homens que não usam esses recursos, eles serão tratados como a figueira que secou, serão deixados de lado, serão inutilizados, eles já são inúteis, né? Eu tenho um dom, eu tenho uma possibilidade e eu não uso isso, fico de braços cruzados, quando se eu usasse esse meu dom, esse meu recurso, essa minha boa vontade, eu podia ajudar uma pessoa, trazer uma luz para aquele outro problema, não é? Não, mas são pessoas deliberadamente inúteis, não é? Não querem mesmo fazer nada, não querem aprender nada. E especificamente nessa parábola, nós podemos comparar também, fazer menção aos médiuns. Nós estamos na doutrina espírita, estudamos a doutrina espírita, então nós fazemos aqui uma parte com relação aos médiuns e essa parábola, né? Então, no tocante aos médiuns, eles, como intérpretes que são dos espíritos, porque o que o médium faz? O médium supre a deficiência do espírito. O espírito não tem as cordas vocais, ele não tem o corpo material. Então, para ele se manifestar, ele precisa de um médium, de um meio, de um intermediário, né? Então, os médiums, eles são intérpretes dos espíritos porque eles suprem a falta dessa materialidade do espírito, né? Tem esses órgãos materiais que são oferecidos para que o espírito faça a sua manifestação, né? Então eles transmitem instruções. Daí o fato deles serem dotados de faculdades especiais para esses efeitos, né? Tem aquele médium que é mais apto a receber uma mensagem espiritual através da psicografia, outro médium que já tem mais facilidade de receber uma mensagem espiritual através da psicofonia, tem aquele que pinta, tem o vidente, uma porção de outros tipos de mediunidade, né? Então, eles, né, o chamativo para esses médiums também, eles têm que ficar muito atentos para os frutos que eles estão produzindo. Eles estão sendo os intérpretes do plano espiritual. Olha a responsabilidade, não é? Se eu faço uma interpretação errada, dou uma noção errada sobre alguma coisa, a minha responsabilidade. Esse fruto, essa informação vai ser nula, vai ser negativa, vai ser nociva, né? Então a importância dos médiums também, né? Eles, como intérpretes dos espíritos, estão dando bons frutos, estão se capacitando, sempre estudando, sempre procurando melhorar o seu lado moral para que essas mensagens sejam traduzidas para nós da maneira mais correta possível, né? Então os médiuns também têm aqui uma grande chamada, que eles têm que produzir bons frutos, ótimos frutos. Então, nos tempos atuais de renovação social, que nós estamos vivendo isso, né, cabe a esses médiums uma missão especialíssima. Eles são árvores destinados a fornecer aquele alimento material, aquelas mensagens, né, para todos nós,
né? Multiplicam-se em números, a gente percebe isso, para que abunde o alimento. Então os médiuns estão se multiplicando, eles são encontrados em toda parte, dentro da doutrina espírita e fora da doutrina espírita, né? Em todos os países nós temos pessoas dotadas desse dom mediúnico, né? Entre ricos e pobres, não há uma escolha, né? Para ser médium tem que ser assim ou daquela outra maneira, não, ricos e pobres, grandes e pequenos, pessoas que têm expressão, pessoas que não têm expressão nenhuma, né? Para quê? Para que fique mesmo demonstrado para os homens a importância de nós ouvirmos essas novas lições e de colocarmos isso em prática, de gerarmos frutos, né? Agora, se eles desviam do objetivo providencial, que é essa faculdade lhe foi concedida para isso, né? Se o médium emprega essa faculdade para conseguir coisas inúteis, coisas fúteis, até prejudiciais, se põe a faculdade a serviço dos seus interesses, seus interesses, dos interesses mundanos da nossa vida cotidiana, né? São frutos maus, não estão atendendo aquele objetivo primeiro, né? Dar bons frutos, né? Se eles utilizam essa mediunidade em benefício próprio, também não estão dando os frutos que deveriam dar, né? Se tiram proveito dessa mediunidade, não é? Então, fatalmente essa mediunidade, essa faculdade, ela é suprimida, porque não está dando bons frutos, então é inutilizada, né? A semente que não sabe frutificar, ela é tolhida, não é? Porque o que nós precisamos da árvore frutífera são os frutos, não é? Uma árvore de jardim, uma árvore decorativa, nós queremos folhas bonitas, nós queremos que ela nos dê sombra, não é uma árvore decorativa. Mas o que nós precisamos da árvore frutífera? Os frutos, não é? Nós queremos matar a nossa fome. O que nós precisamos da religião? São as boas obras de qualquer religião, não é? Toda religião, a palavra vem de religar, né? Religar o nosso plano com um plano maior, não é? E para quê? Para que a gente, todos nós, nos tornemos pessoas melhores em qualquer religião em que nós nos encaixemos, né? Então, o que nós precisamos da religião, de qualquer uma, são as boas obras e o nosso melhoramento moral, né? Os dogmas que algumas religiões, muitas delas têm, né? Os dogmas, eles só servem para obscurecer a inteligência. Nós não pensamos, nós seguimos aquilo que está determinado, né? Os sacramentos servem para falsear os ensinamentos do Cristo. As festas, passeatas, procissões, imagens que uma ou outra religião tem, não é? Serve para quê? Para consumir dinheiro em coisas vãs, para iludir o povo, com um culto que já havia sido condenado lá pelos profetas do Antigo Testamento. E Jesus Cristo também condenou esses rituais, esse culto exterior no Novo Testamento. Então não precisa disso, a religião é aquela do coração, né? Eu não preciso de altares, eu não preciso de roupas especiais, eu não preciso de músicas. Posso ter? Posso, mas não tem necessidade. A religião é entre eu e Deus, eu e o plano maior, não é? Então a religião do Cristo, ela não é a religião das folhas, é a religião dos frutos, né? Não adianta ser bonito, pomposo, não é? Mas não está dando um fruto, né? Então a religião do Cristo não é a religião das folhas, mas sim a religião dos frutos. A religião do Cristo não consiste nesse ritual usado pelas religiões humanas, não precisa de nada disso. A religião do Cristo é a religião da caridade, é a do Espírito e da verdade, não é? A fé que Jesus preconizou, a fé que Jesus trouxe até a gente, né? Ela é livre de dogmas, é aquela fé na vida eterna,
Nós nascemos, fomos criados e temos a eternidade para progredir, né? A convicção que nós temos, que nós aprendemos, que nós temos que ser caridosos sim, porque nós queremos sentir essa caridade do nosso próximo. Então tem que partir de nós, né? Então aquele que tiver essa fé, aquele que souber adquiri-la, tudo o que ele pedir nas suas orações, sem dúvida ele receberá, tá? Por quê? Porque ele vai limitar os seus pedidos àquilo que for de utilidade espiritual. Ele já tem essa fé. Então ele não vai pedir coisas pequenas, tá? Ele vai limitar os seus pedidos àquilo que for de utilidade espiritual, né? E a figueira sem frutos, ela é uma praga no reino vegetal. Para que serve se ela não dá frutos, né? Ela pode ser muito bonita, mas não está cumprindo a sua missão, que é dar frutos. E assim também nós fazemos um paralelo, né, com os egoístas, com os avarentos, são pragas da humanidade. E as religiões humanas são pragas também muito prejudiciais à seara do Senhor, né? Não dão frutos, só contém folhas bonitas, chamam a atenção, mas e daí, né? E o fruto? E agora também, estudada pelo lado científico, a parábola é um portento, né? Porque de fato Jesus com uma palavra fez secar a figueira, né? E nenhum sábio da terra é capaz de imitar, de fazer o que Jesus fez, né? Encarado também pelo lado filosófico, a lição da figueira que secou é um aviso do que vai acontecer aos homens semelhante àquela figueira sem frutos. E as religiões que igualmente só tem folhas, só tem beleza, não é? A figueira então estéril da parábola é a exemplificação de todas essas manifestações anômalas, erradas, que se desdobram à nossa vista. E nós vemos isso aos montes, né? Nós vemos uma árvore, reconhecemos nessa árvore uma figueira, ela está bem entroncada, ela está bem folhada, bem adubada, vamos procurar frutos e nenhuma uma fruta nós encontramos, né? Da mesma forma, fazendo um paralelo, quando procuramos uma religião para seguir, é como se víssemos uma outra árvore, né? Reconhecemos nela conceitos que já permanecem muitos anos, vêm de muitos anos, né? Transmitidos de geração em geração. Procuramos nessa religião que está nos interessando, verdades que iluminem, procuramos consolo que nos fortifiquem, né? Ensinamentos para nos instruir, tá? Fatos que demonstrem mesmo, e nada disso nós encontramos, né? A despeito da grande quantidade de adubo que lançam ao redor dessa árvore, né? Então, por que nós perguntamos? Por que não pode demonstrar a imortalidade da alma, que é a melhor caridade que se pode praticar? E quem melhor do que o Espiritismo, qual doutrina melhor do que o Espiritismo, vem demonstrar essa imortalidade que é em cima desse assunto que nós temos que nos ater, nós temos que batalhar. Somos imortais, temos a eternidade para progredir, mas por que não começarmos já, né? Então, a doutrina espírita é a doutrina que nos traz essa noção, não digo nem noção, não, ela traz e nos explica essa efetividade, né? Que a nossa alma é imortal, não é? E falta adubo para as outras religiões para demonstrar isso? Não, não falta, é que não é interessante, né? Não tem essas outras religiões também recursos para investigação, para experiências? Sim, mas não é interessante. Enquanto que a doutrina espírita teve todo esse trajeto já, né? Através lá de Kardec, quando ele começou com todas aquelas experiências, com todo aquele contato com o plano espiritual, as repetições das questões, as repetições daquelas experiências, para que se concretizasse todo esse trabalho magnífico, né, que nos foi legado, né? Então a doutrina espírita também vem nos alertar que está vencendo aquele prazo que nos foi concedido, para que a gente cavasse em redor dessa árvore, né?
e colocássemos mais adubo ainda para alimentar e para fortificar as suas raízes, essas raízes da árvore espírita, não é? Ela está dando bons frutos, ótimos frutos. Então vamos cavar mais, vamos adubar mais, cada um tem o seu papel nessa divulgação, não é? Se ela não dá frutos e os adubos que temos gastos só têm servido para tornar a árvore cada vez mais frondosa, cada vez mais enfolhada, prejudicando assim já aquele pequeno espaço, ela terá que ser cortada e arrancada suas raízes, que não é o caso, né? Nós estamos adubando porque é uma doutrina que nos traz tudo muito concreto, muito bem explicado, muito bem experimentado, não é? Em curto espaço de tempo, nós faremos nascer no lugar dessa figueira lá que foi arrancada, voltando à figueira inicial, né? Uma que preenche os seus fins, não é? Então Jesus já sabia, se ele com o seu magnetismo condenou aquela figueira, secou, ele sabia que brevemente outra nasceria e quiçá com ótimos frutos, né? E nós finalizamos a nossa exposição de hoje com um alerta que essa parábola nos traz. Ela traz muito ensinamento, ela tem muito conteúdo, poderíamos ficar aqui falando um bom tempo, né? Além de todo esse conteúdo magnífico, ela nos traz um alerta e nós finalizamos então com esse alerta que a parábola nos traz, dizendo que a esterilidade, o fato dela não dar frutos, né, é um mal incurável que se manifesta nas coisas físicas e nas coisas metafísicas, não é? E há pessoas, fazendo sempre o paralelo, né? Há pessoas que são estéreis em sentimentos afetivos. Outras pessoas são estéreis em atos de generosidade, elas não são capazes de ter um ato de amor, um ato de generosidade. São pessoas estéreis desse sentimento, né? Outras são estéreis para as coisas que afetam a inteligência. Por mais que se ensinem, por mais que se exaltem, por mais que se ilustrem, as mesmas permanecem como a figueira da parábola. Não há adubo, não há um orvalho, não há água, não há um fortificante que as façam frutificar. Mesmo cutucadas de todos os lados, elas não frutificam, né? Então, o alerta que a doutrina espírita nos traz, não sejamos assim, né? Vamos dar frutos e mais frutos. Vamos deixar o nosso egoísmo de lado, o nosso comodismo, a nossa preguiça de lado, né? E colocarmos os estudos espíritas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para que sejamos sim pessoas melhores. Consequentemente, cada dia melhorando um pouquinho mais. Hoje eu sendo melhor do que eu fui ontem e amanhã sendo melhor do que eu estou sendo hoje, né? A gente seja esse fruto que alimenta, que dá exemplo para outras pessoas. Então não sejamos como a figueira, não. Vamos dar frutos e mais frutos. Obrigada pela atenção de vocês. Um grande abraço para cada um. Ótima tarde a todos. Vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito deste estudo. O que é tirar o máximo proveito desse estudo? É colocar algo em prática. Seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Seremos cobrados pela prática. Senão o planeta Terra seria uma grande biblioteca, todo mundo estudando. Não, nós viemos aqui para praticar. Pelo amor de Deus, espíritas, pratique. Tem muita gente que sabe muito, mas pratica muito pouco. Sabe muito, mas pratica. Sabe teoricamente, porque sabedoria é teoria e prática. Nós vamos estar analisando, estudando, ou melhor dizendo, todo cuidado no olhar é pouco. Isso é baseado no texto de Emmanuel, do livro Chico Xavier, O Pão Nosso, texto 169, Olhos. Vai ser baseado em cima desse estudo, desse texto do Emmanuel. Então vamos lá. Tá lá no Pão Nosso. Olhos cheios de adultério constitui rebelde, enfermidade,
em nossas lutas evolutivas. Vamos lá, vamos levantar. Adultério, em termos jurídicos, trata-se de uma violação, uma transgressão de regras na questão da fidelidade conjugal aos cônjuges, considerando ali o contrato matrimonial. E o princípio é bem simples, consiste em não se manter em relações carnais fora do casamento. No Antigo Testamento, adultério significa relações sexuais ilícitas entre as pessoas casadas. A palavra adultério e outras derivadas aparecem 34 vezes no Antigo Testamento. Não é por mero acaso. Nesse caso, o homem é considerado adúltero, mesmo que ele não seja casado, bem como a mulher é considerada também. Além de quebrar a união matrimonial, ele é encarado, quando o adúltero é casado, como uma ofensa ao marido da amante. E quando a adúltera é casada, como uma ofensa ao seu próprio marido. Ofende o outro. Também ele é definido como uma atitude contra Deus. Isso está em Jó 31:11. Contra a sociedade, como uma desonra a Deus, ao colocar a vontade humana sobre a vontade divina. Um ato de rebeldia por meio de destruir a própria reputação. E um jeito, logicamente, de prejudicar a mente. Porque a consciência pesada afeta em tudo, em todas as saúdes, física, mental, espiritual, enfim. Os olhos, tá lá, os olhos cheios de adultério. Reparem bem, os olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Lutas evolutivas. Só aí já daria uma conversa enorme. Enfermidade por quê? Vamos refletir em cima da palavra enfermidade. Porque provoca desequilíbrios nos nossos centros vitais. Principalmente no chakra do prazer. No centro vital do prazer, que é o segundo de baixo para cima. Segurança, o segundo é o prazer. Lá no perispírito, bem como pesa na consciência e, consequentemente, abrem brecha, sim, para os irmãos inferiores, com maior respeito, conquistarem espaço na influenciação. Além do mais, a lei da ação e reação, em questão de tempo, atua. A lei da ação atua. Fora a questão de novos inimigos que vamos gerar. Já pensou? Um ato impensado, podemos usar esse termo, impensado, não foi bem pensado, é para refletir, depende aí do número de reencarnações, depende do estágio intelectual e moral que a pessoa se encontra. Só tem desvantagens. Cá entre nós, eu não vejo vantagem nesse sentido. Portanto, a prática do adultério é proveniente, cá entre nós, de falta de maturidade espiritual. Já no Novo Testamento, está lá o assunto discutido em Mateus 5, 27 e 28, o texto diz o seguinte: mas eu digo a vós que qualquer um que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já tem cometido adultério com ela em seu coração. Olha só, hein? A palavra cobiçar, ela aparece 16 vezes no Novo Testamento. Portanto, Jesus se refere, nesse caso, uma ausência de fidelidade, que aí, logicamente, envolve desejar uma mulher casada ou comprometida sem consumar o adultério. Está lá o departamento de desejo, só de desejar. A infidelidade cá entre nós, é um sintoma de um problema muito mais grave. É sinal de que algo está errado no seu relacionamento familiar. É nesse momento de fraqueza que a ausência do bem ataca. A ausência do bem, ataca. Porque ela está ali, vigilante, 24 horas ou mais, né? Falou mais, lógico, no bom sentido. O rei Davi chegou a esse momento de fraqueza, pois ele estava preocupadíssimo com o destino da nação, que estava em guerra na época, sua mente estava cheíssima de problemas. Foi o tentador que havia sugerido o pecado, o tentador ali, a tentação, e Davi devia havê-lo apartado como um retira-te de mim, Satanás. Ele usa esse termo, vou repetir, retira-te de mim, Satanás. Isso está em Marcos 8,33. Eu vou repetir, olha, retira-te de mim, Satanás. Você vê que o poder está em nós, aqui não.
Eu costumo dizer, aqui não. Se, portanto, em qualquer momento você se sentir atraído ilicitamente perante alguém, por alguém, leve de imediato tais sentimentos ao Senhor em oração, porque aí você vai estar elevando a frequência, e não se detenha até ter a certeza de estar completamente liberto. E é muito comum usar. Esse pensamento não me pertence, não só nessa questão, mas em todas as questões. Esse pensamento não me pertence, aqui não. Desde o início da revolução sexual, lá dos anos 60, que eu acompanhei de perto, era jovem, adolescente, mas acompanhei de perto. O adultério tem crescido em larga escala no mundo. Tem crescido. Eu acompanhei de perto, Revolução Hippie, eu era ingênuo na época, mas já estava percebendo o que estava rolando. Olha, e até essa questão do adultério, ele, de alguma forma, existe uma pressão para a inversão desses valores. E até o fato de deixar de ser um ato vergonhoso para se tornar uma atitude aceita e comum. Tem muitas comunidades que acham isso comum. Essas práticas adúlteras vão tomando proporções incríveis. E, todavia, alguns defensores da liberdade sexual têm dito que o adultério foi condenado na Bíblia devido à época em que ela foi escrita, sendo uma prática condicionada à cultura do lugar. Não tem sentido. Ali é o nosso manual do proprietário, a Bíblia. Não tem sentido esta conversa. Outros dizem que Deus, por ser um Deus de amor, não leva em conta o pecado do adultério, devido ao fim da lei do Antigo Testamento, através da morte de Cristo na cruz. Olha que absurdo. O termo revolução sexual refere-se às revoluções sociais e culturais que ocorreram em vários países em 1960, como na França, Alemanha, Estados Unidos e Brasil, por exemplo, e que desafiou e desafia os códigos tradicionais de comportamento relacionados à sexualidade humana, e bem como aos relacionamentos interpessoais. A liberação sexual, ela inclui uma maior aceitação do sexo fora das relações tradicionais, principalmente do casamento. A contracepção, por exemplo, a pílula, a nudez em público e outras formas aí alternativas de sexualidade que vão criando. Eu nem falei na Deep Web, hein? Meu Deus, eu nunca entrei, não tenho coragem, mas você não imagina o que rola ali. E a legalização do aborto. Você vê, a Argentina recentemente legalizou, os médicos foram contra, mas não tiveram força política. Me preocupa a Argentina, o que está rolando ali, as inversões de valores que ocorreram aqui no Brasil, em vários aspectos, até saindo fora desse aspecto que nós estamos estudando, e vão ganhando forças nas sociedades ocidentais. Eu estou lembrando ali de Paris, aqueles protestos, os franceses, que têm na cultura contestar, revolucionar, e sempre lembrando que a contracepção é um método, ou são métodos, podemos usar melhor assim, e até dispositivos usados para prevenir uma gravidez. Reflita, hein? Nós estamos falando ali de vidas. A escolha, a disponibilidade e mesmo a forma de utilizar esses contraceptivos, de alguma forma, estão aí influenciando no planejamento familiar. Temos que refletir, é delicado. A expressão revolução sexual, ela tem sido utilizada pelo menos desde o final da década do século passado, 1910, da década de 1910, e muitas vezes ela acaba sendo atribuída ter sido influenciada pelos estudos de Freud sobre liberação sexual e questões psicossexuais. Não estou aqui, por favor, fazendo uma crítica, pode ter ocorrido aí más interpretações. E essa liberdade sexual, ela foi sendo explorada pelo grande capital, olha aí, os interesses econômicos, que procurou lucrar numa sociedade muito mais com a mente aberta, é o termo utilizado, com o advento desta pornografia pública, e até da pornografia, como os americanos chamam de hardcore, algo feito de uma forma extrema. E aí eu vou contar algumas experiências que eu vivenciei. Tá? Eu vou chamar de situação 1.
eu me formei em engenharia e fui para o Rio de Janeiro, na Marinha de Guerra, isso em 1980, e nas primeiras semanas eu levei um susto, porque em algumas praias era comum as moças de topless. 1980 eu sou testemunha visível, falei, o que está acontecendo aqui? E eu dizia para os colegas da Marinha, que eles achavam eu até ingênuo, rapaz do interior do estado de São Paulo, os cariocas, esperto, né? Aquela conversinha, tenho 20 anos de beira de praia, aquela conversa de carioca. E eles falavam, pô, o ingênuo do interior do estado de São Paulo. E eu dizia, ó, na minha terra isso não é comum. As moças, elas são mais corretas, direito. Falava eu, ingênuo, né, também. Não estou aqui criticando nem de um lado nem de outro. Mas lá rolava topless, eu vi. Situação 2. Mesmo nas primeiras semanas, fui numa festinha em Botafogo. Festinha não, era uma reunião de amigos, né, de um amigo de Bauru que estava morando no Rio, em Botafogo. E lá, de repente, uma moça que morava no mesmo prédio, vizinha dele, me abordou e falou, eu gostei de você, eu vou ficar com você. Eu estava solteiro. Eu olhei assim, levei, até me surpreendeu, né? Eu vou ficar com você. E papo vai, conversa. Essa moça é aeromoça, a função dela é aeromoça. E papo vai, papo vem, de repente um interfone toca. Ela vai atender, olha, para você, ela foi atender e volta com a cara fechada para mim e falou, olha, esquece o que eu falei. Por quê? O meu marido chegou. Eu falei, como assim, você é casada? Ela tinha mais ou menos a minha idade, 26, 27 anos. Você é casada? Ela falou, eu sou. Eu falei, caramba, como assim? Dá para imaginar minhas primeiras semanas do Rio. Eu considero o Rio capital da luxúria brasileira. Lógico que deve ter outras cidades aí, mas eu considero, pela minha vivência, conheço o Nordeste, conheço outras cidades praianas. O Rio de Janeiro me assustou, viu? Não que eu seja uma pessoa, eu estou evoluindo, não que eu seja evoluído moralmente, não sou. Mas me assustou. Eu costumo dizer que é a Corinto brasileira, naquela época de Coríntios, que Paulo mandou ali cartas, né? Enfim, eu fiquei pensando, falei, como que foi a educação dessa moça? A cultura carioca, os pais, a escola, enfim. E ela percebeu que a minha reação não foi nada normal. Eu falei, meu Deus. Situação 3. Numa época atrás, era muito comum fumar e ter várias namoradas. Os filmes, a cultura, a arte sempre influenciando, arte. E eu lembro dos filmes do James Bond, ele fumando e com várias namoradas. Então era o sonho do jovem na época, eu quero ser igual James Bond. Nós éramos ingênuos, né? E, enfim, os valores, dá para imaginar, né? E de lá para cá a sociedade evoluiu muito, viu? Nós temos que agradecer. E aí eu vou trazer uma situação 4, que ocorre quando a gente dorme. Tem gente que não se prepara bem antes de dormir. Eu sou espírita, tá? Mas não se prepara, vacila, fica ali com o celularzinho na mão, cheio de propaganda subliminar que os olhos não percebem, olha os olhos aí, não percebem, mas a mente capta. São os tais de incubos e sucubos que o Santo Agostinho já havia alertado. São considerados demônios. Isso é de tradições culturais, que eles buscam mulheres e homens para sexo. Lá, conforme nós dormimos, no plano espiritual ao redor da Terra. E qualquer tipo de demônio pode assumir esse papel. Sucubos, eles tomam forma feminina para atacar os homens durante seu sonho, formas bonitas, femininas, enquanto que incubos fazem o contrário, tudo bem? Então, sucubos, forma feminina, e incubos, forma masculina. Todos bonitos. E o objetivo deles é roubar a energia vital da vítima, dos despreparados. Dormem, não se preparam para ir para o plano espiritual. Ingenuidade. E de repente aparece lá como uma ex-namorada, aquele caso que não ficou bem resolvido no passado, e acaba colocando chips, enfim, leva para determinados ambientes. São irmãozinhos das trevas. Os primeiros relatos sobre essas entidades surgiram lá na Mesopotâmia por volta de 2400 a.C. Olha, é uma história antiga. E esse mito foi ganhando popularidade na Idade Média, a Idade das Trevas, quando as mulheres foram acusadas de encontrar demônios durante a noite e de praticar bruxaria em troca. Lembrando que a Idade Média, durante esse período da Inquisição, século V ao século XV, foi proibido todo tipo de prazer. Olha que interessante, foi proibido. Então, durante a noite, as pessoas tinham sonhos. Enfim,
Vamos para a situação 6. Eu conheci um africano de Camarões que o pai dele tinha 7 mulheres. E eu fiz aquela pergunta que todo mundo queria fazer. Você sabia quem que era a sua mãe? Perguntei para ele. Ele sorriu e falou, eu sabia. Então dá para imaginar um camarada desse, vindo para outras culturas, ele vai achar normal. Interessante, isso aí dá uma conversa enorme, hein? Situação 7. O pai preocupado com que o filho se torne gay. Fica dando exemplos de olhar para outras mulheres, dizendo, olha que moça bonita, insinuando sensualidade. Isso é muito comum no mundo machista. E aí, vamos lá na história. A AIDS surge para equilibrar? É uma pergunta, a AIDS surgiu. O primeiro caso aqui no Brasil identificado, hein, foi em 1982. E essas taxas de infecções cresceram exponencialmente nas décadas de 80 e 90. A imprensa não tem divulgado muito casos, hein? Hoje só se divulga, só se morre de uma forma, só tem um determinado problema. Lógico que evoluiu muito, né? A AIDS trouxe aí elementos de cura, enfim, trouxe medicamentos que curam, né? Graças a Deus. Mas isso deu uma segurada nessa tal da libertação sexual, essas provocações que ocorreram nesses últimos anos. E eu acredito que essa mobilização trouxe realmente eu não tenho dúvida, um equilíbrio nisso tudo, viu? Caminhou um pouquinho mais para o equilíbrio. Mas as forças nesse sentido continuam, porque os irmãozinhos estão aí. Os irmãozinhos que estão no plano espiritual inferior estão aí, nos cutucando para se perder, criando estratégias novas. Resumindo o nosso estudo até o prezado momento, com algumas hipóteses, logicamente, nós estamos trazendo hipóteses, são hipóteses, né? Da mesma forma que eu acredito que a ciência está dando saltos quânticos nos dias atuais, devido à paralisação dos desenvolvimentos científicos que ocorreram durante a Idade das Trevas, né? Da Idade Média, século V, século XV, repetindo, a liberdade sexual, ela trata-se também de uma reação a tudo isso, essa proibição que ocorreu naquela época. E a gente sabe que todo excesso é veneno. Passa-se por escassez, depois excesso e a gente caminha para o equilíbrio. Eu fico muito preocupado nesse processo evolutivo com o que aconteceu na educação brasileira nesses últimos 30 anos. Além do nível baixo, em várias disciplinas, o sexo foi levado de uma forma muito equivocada para crianças, na tenridade. Tem um filho de um amigo, agora tem um segundo amigo que trouxe o mesmo problema, que a criança aí, 11, 12, 13 anos, está perdida, não sabe dizer se é homem, se é mulher, se é bissexual, e as clínicas psicológicas estão cheias. Bagunçaram a cabeça dessa moçada aí, viu? E nós vamos ter que corrigir. Com o maior respeito, vamos ter que corrigir isso, é uma herança a ser corrigida, hein? Tem um momento certo para ser colocado isso de uma forma inteligente. Eu sinto que vacilaram aí, ou mal intencionado, ou ingenuidade. Nós não vou entrar nesse campo, mas não vai ser fácil, viu? Lesões ficaram aí, nós vamos ter que corrigir isso rapidinho. E lá, voltando lá no livro Pão Nosso, tá lá, raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. Na realidade, os olhos captam a realidade, né? Lembra, a mente é o espelho da vida. Os olhos captam e essa informação passa pelo departamento de desejo. Eu estou comparando aqui com uma organização empresarial. Passa pelo departamento de desejo, vai para o departamento de imaginação, passa pelo departamento de memória, passa pela inteligência e a vontade devolve, como uma energia mental, um pensamento, um sentimento, uma palavra, uma ação, tudo coordenado pela vontade. Então, vamos lá, atração. Ter uma atração, até então não tem problema. Por quê? Nós somos programados, eu estou usando o termo programado com o maior respeito, somos programados para detectar estímulos bonitos. Embora o conceito de beleza varia para cada um de nós, né? Desse modo, facilmente somos atraídos por aquilo que consideramos belo. É admiração inicial por alguém, que pode ser por os olhos, boca, enfim, ou o desempenho que alguém demonstrou na execução de uma tarefa, uma prática do esporte, tocar um instrumento, uma intelectualidade, ou ainda até a forma que se veste, a elegância. Logo, a atração não passa deste ponto. Agora,
Se passar, já podemos considerar que é o departamento de desejo atuando fortemente, com influências ou não, com a nossa cumplicidade ou não. E no momento em que a atração inicial causou algum impacto, olha o desejo, o departamento de desejo, e pode-se dizer que passamos a desejar aquele objeto, o departamento, ele determina isso, e aí a vontade passou a desejar, opa, já teve um início aí, esse indivíduo está exposto a esse estímulo, e ele começa a fantasiar. Nessa fase, os pensamentos, sentimentos, eles começam a criar intensidade para se aproximar deste objeto desejado. E aí, a partir daí, segundo o Velho e o Novo Testamento, já passa a ser pecado. Né? Como blindar o departamento de desejo? É o tal do autocontrole. Aí que entra a tal da temperança. Temperança é autocontrole, é a renúncia, é a moderação. A temperança, ela domestica esses instintos e ela trabalha essas questões da paixão e nos ajuda a moderar os impulsos e apetites nessa linha. Agir com temperança é abrir caminhos para a sobriedade. Em outras palavras, é utilizar o autocontrole. Eu preciso de autocontrole para ter autoconfiança. E antes do autocontrole, autoconhecimento. Por isso que a gente tem que estar sempre vasculhando o departamento de desejo, de imaginação, principalmente de desejo, que ele corre o risco de dar um golpe de Estado na vontade. A vontade que é a grande administradora, a gestora de todos esses departamentos. E aí nós temos que investir muito em autoconhecimento. Conhecer nossos pontos fracos e fortes de cada um desses departamentos. E analisar o que é automatismo, ameaças, oportunidades. Isso sim que é autoconhecimento. Isso sim que é vigiar os pensamentos e sentimentos. E considerando isto, eu vou trazer aqui alguns textos que eu puxei do Novo Testamento. Cada um saiba controlar, eu não vou citar o capítulo, versículo, que carta, não, mas eu só vou citar rapidamente. Olha, cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Está lá em Timóteo, eu não vou entrar em detalhes. Temperança é dominar as tentações sensuais. Está em Gênesis 4:7, eu não ia citar, mas eu acabo citando. Domínio de controlar os próprios desejos. A maioria das criaturas trata de aproveitar, aí está no pão nosso, a maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens, na identificação do que possuem de pior. Homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas para fixar os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhe dizem respeito. Somente nós brasileiros fomos doutrinados, né? Eu digo de maneira geral, hein? Por favor, tem as exceções. E se atravessa um campo e não lhe anotam a função benemérita nesses quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais imediatos que lhes possa oferecer. Em resumo, vou resumir. Está lá no Pão Nosso, mas eu vou resumir, sem entrar muito em detalhes. Estamos num planeta de prova e expiação. E aqui não tem vítimas. Somos todos grandes devedores. Tudo isso está dentro do processo evolutivo. Orgulho, egoísmo predominando. Isso me faz lembrar também, estou lembrando agora de um companheiro de camarote lá da Marinha de Guerra, que toda manhã comentava suas proezas com as várias namoradas. Lá no Rio de Janeiro, eu estou trazendo o Rio de Janeiro com o maior respeito. E ele se vangloriava, fazia questão de exibir, e mesmo lá na Marinha de Guerra, as musiquinhas que a gente cantava praticando esportes, nós corrimos 16 quilômetros todos os dias, portanto tinha uma pressão, muitas motivações para a gente buscar uma vida sexual intensa. E aí a gente cai nas 3 palavrinhas que são necessárias: sexo, dinheiro e poder. Essas 3 famosas palavras que fazem muita gente desperdiçar reencarnações. Olha, existem lapsos de tempo
entre os departamentos mentais. Lembra lá? Desejo, imaginação, memória, inteligência, e a vontade determina a saída dessa informação que passou por aí, pelos departamentos, antes de emanar uma energia mental. Eu digo aí, enfim, que pode ser traduzido em pensamento, sentimento, palavras e ações. E é nesses espaços de tempo que ocorrem as influências externas e internas, nossas também. Cabe aqui um autocontrole, a gente treinar esse tal do autocontrole. O homem cristianizado, que são poucos, já aprendeu em várias reencarnações através de extremos nas vivências. Extremos, escassez, abundância. Lembrando que a sabedoria, nós já comentamos no início, é teoria e prática. Por isso, existe a reencarnação. Para a gente, olha, a reencarnação está aí, na prática. Senão, nós ficaríamos aí muito na teoria. As tentações, elas vêm para nos provocarmos, para nós analisarmos, autoanalisarmos, os irmãos que estão contribuindo para também analisar e contribuir para a nossa evolução. Eu acredito que o cristianizado tem todos os chakras, o que está cristianizado, eu digo aí, esse espírito evoluidíssimo, conforme Cristo sugere, ele tem todos os centros vitais equilibrados. Portanto, dá para imaginar a energia, a aura dele, né? Pois ele já teve experiências nesses extremos de tentações. Consequentemente, conseguiu equilibrar. É na prática. Por isso, várias reencarnações vão nos testando. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos que agradecer as reencarnações. Desculpa, não, eu ia falar as tentações. Desculpa, não as... Nós temos que agradecer as reencarnações. Eu costumo dizer que eu sou carente em reencarnações, porque eu preciso melhorar muitos pontos. Mas a gente tem que agradecer as tentações, porque através delas, na prática, que eu vou me autoconhecendo, que eu vou conseguindo me autocontrolar. O autocontrole fortifica o pensamento e o sentimento. Olha que maravilha. E com isso eu vou conquistando autoconfiança. Aí vem todos os autos maravilhosos atrás disto. Autodisciplina, todos os autos, né? Autobondade, enfim, todos os autos para a gente estar aí caminhando em direção a Cristo. Portanto, pensem nisso com carinho, pensem nisto que nós estamos nessa dimensão de prova e expiação. Já fizemos grandes progressos, estamos na terceira dimensão, saímos do abismo, trevas, cidades dos gregorianos, olha aí, e estamos na terceira dimensão, prova e expiação, vamos caminhar para a quarta dimensão dos umbraus, umbral fino, médio e grosso, que é uma promoção. Por favor, não confunda, eu sei que tem espírito que fala, eu não quero ir para o umbral. Desculpa, estão equivocados, é uma promoção ir para o umbral. Quinta dimensão, relembrando, ciência, arte e cultura. Quinta. Sexta dimensão do amor puro. Sétima dimensão, diretrizes. Aí a gente vai trabalhar em projetos extremamente nobres. Nobres de Deus e de Jesus. Pense nisso e vamos agradecer novamente, eu estou sendo redundante, repetindo, vamos agradecer todas as tentações e, logicamente, trabalhar como nós reagimos perante ela, visando esse progresso contínuo que Deus propicia para nós nessa escola, nesse hospital, nesta prisão, essas três instituições que fazem a gente evoluir. Escola porque estamos aprendendo, hospital porque estamos curando as nossas almas, eliminando os defeitos e se libertando das tentações, dos obsessores, das prisões mentais, crenças, ingenuidades, ignorâncias, medos imaginários, tudo isso, eliminando com a graça de Deus. Pensem nisso, que Deus abençoe a todos.